Boa tarde para todo mundo. Eu hoje converso com a Cris Godoy, que é psicóloga clínica da linhagem freudiana, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em psico-oncologia pela Fundação Antônio Prudente e especialização em psicopatologia da saúde pública pela USP. Atua há 14 anos, é palestrante sobre prevenção de suicídio de policiais e desenvolve um trabalho junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tudo bem com você, Cris? Oi, Roverano, tudo bom? Como vai? Boa noite, obrigada pelo convite, viu? Maravilha, é sempre bom ter pessoas que sabem o que falam, pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho fantástico como o seu aqui. Obrigada. Não por isso. Explica pra gente, primeiro, como que é o seu trabalho com os policiais? Então, Roverão, o nosso policial hoje sofre uma pressão muito grande, né? Então, meu trabalho basicamente é de apoiá-los, não só na parte psicológica dentro do consultório, tá? Mas também apoiá-los nas redes sociais, apoiá-los dentro da própria corporação, entendendo que às vezes as necessidades deles são bastante amplas. Às vezes não é só uma questão, não é só a mídia, às vezes não é só os questionamentos dentro da corporação. Então, buscando alguma forma de apoio, seja buscando doação de sangue, seja buscando apoio psicológico, às vezes buscando alguma arrecadação de algo que falta a eles naquele momento. Então, entendendo o policial como um todo e compreendendo, assim, nesse todo, o que pode ser feito para tornar aquele momento um pouco mais fácil, um pouco mais brando, tá? Certo. Mas você não é uma psicóloga da PM, você atende policiais, é outra coisa, é isso? Exatamente, eu não sou da Polícia Militar, eu sou filha de policial militar, eu tenho vários policiais militares na família, né? Então, assim, por isso a proximidade, por isso a compreensão das necessidades do policial. Então, não presto serviços à polícia, à instituição Polícia Militar, né? Atuo de forma independente, particular, através do trabalho que eu desempenho normalmente como psicóloga clínica. E aí os policiais vão te procurando porque você dá essas palestras, porque você está no meio, etc. Eles dão preferência para você, é isso? Isso. Como eu tenho bastante contato, acaba que às vezes o policial tem alguma demanda pessoal, às vezes em relação a ele, às vezes em relação aos familiares, um filho, a esposa ou o marido, e chega até mim, às vezes, algumas necessidades, né, de apoio, e aí vem a hora que o coração fala mais alto e que eu passo a tentar entender aquela necessidade e ver dentro da psicologia o que eu posso fazer para abrandar ali a angústia, o sofrimento, né? E também o contato através das palestras que eu acabo conhecendo novos policiais a cada palestra, né, que é dada. Entendi. Perfeito. E diz uma coisa pra gente. Quais pressões sofre um policial militar? Então, Roverano, a gente pode enumerar várias, né? Mas eu acho que começa assim, desde que começou a ter no Brasil, aí a gente pode falar de 10, 20 anos, né? A inversão de valores, eu acho que foi talvez a principal pressão que ficou difícil a vida do policial, né? Surgimento da audiência de custódia, que é bem mais recente, mas a inversão de valores que a mídia impôs, né? Onde quando morre um ladrão, quando tem o resultado morte numa operação, a mídia acaba, né, usando isso para militar contra a polícia, a favor da esquerda, a favor da falta de valores. Então, começou assim muito na mídia, mas que isso cria uma cultura, né, nas periferias principalmente, onde muitas vezes o policial chega para ajudar e é mal recebido, né? E junto com isso, assim, a pressão social, a pressão econômica pelos baixos salários, pela falta de correção desses salários, pelas promessas muitas vezes feitas e não cumpridas aí de aumento, de correção salarial, né, e da própria corporação, que a gente sabe que o militarismo, embora ele seja muito bem-vindo pela sociedade, pela própria corporação, ele imprime ali um peso, né, de ter que às vezes dobrar turno, ter que estar sempre muito bem, né, ter que cumprir um trabalho muito difícil, que é de vigilância, né, que é estar ali no operacional, às vezes depois de uma noite não dormida, às vezes depois de virar fazendo delegada, fazendo DGEM. Então a sobrecarga de trabalho, mais a sobrecarga
sobrecarga financeira devido aos baixos salários, isso tudo fica muito difícil, porque é um único indivíduo sofrendo pressão de vários lados. E principalmente também a autocobrança dele, querendo ser um policial impecável no desempenho da sua função, está sempre disposto, está sempre atento. Então ele também se cobra, além de todas as cobranças que vêm do ambiente, ele se cobra, e que não dá para a gente dizer que isso tudo, assim, essa sobrecarga acaba aumentando a irritabilidade, predispõe à depressão, predispõe às vezes ao uso excessivo de bebida, de qualquer coisa do tipo, e que gera problemas no casamento muitas vezes. Então aí surge um novo problema, que é o problema conjugal decorrente dessa sobrecarga de vários lados que geram essa pressão na vida do policial. E existe assim alguma punição que a corporação dá ou que a instituição dá sobre o salário dos policiais por algum motivo oriundo dessas pressões midiáticas? Então, Roveran, se um policial, por exemplo, né, ele tem um salário base e ele tem ali aquilo que vem extra em função do desempenho da função. Por exemplo, se ele é ferido numa atuação e fica no hospital, ele fica, enfim, em casa devido a uma deficiência adquirida, ele já tem uma redução do salário, né? Isso para mim seria como uma punição. Puxa, você só levou um tiro, ficou deficiente físico e seu salário foi reduzido. Então, assim, tem essa punição, tem a punição que se ele está sob julgamento, às vezes tem alguma alteração no salário. Então, tem sim, não é uma punição, você fez isso, você não vai receber, isso não acontece. Mas em decorrência da atuação dele, sim, podem acontecer N fatores que tragam mudanças no total do salário recebido por esse policial. Tá? Sem contar que a gente, se você for levar em conta, nos últimos 20 anos, esse salário, o valor real dele só foi reduzido cada vez mais, porque não houve as correções, os dissídios, enfim, vários fatores que foi reduzindo o poder de compra desse policial. Sim, sim. Inclusive, eu recentemente conversei com um tenente, um coronel, e eles dois aqui eu entrevistei, a entrevista está disponível no canal, tem matérias escritas no Terça Livre sobre isso, e a reclamação salarial parece que é hoje um ponto muito forte, né? Isso. E deixa eu te perguntar, qual foi o caso mais dramático que você já atendeu? Olha, Roveran, eu acho que o mais dramático, talvez, que me dói o coração, assim, foi de um policial de 25 anos que foi ferido numa ocorrência, né? Nessa ocorrência ele levou um tiro na região do pescoço, ficou tetraplégico e foi cobrado da corporação, enquanto ele ainda estava no hospital, pela arma que foi levada na ocorrência, tendo que pagar essa arma e as munições que foram subtraídas pelo ladrão. Mas, puxa, um menino de 25 anos que viu ali a sua vida por um fio, se tornou tetraplégico naquele momento, ele só tinha condições de mexer os olhos, todo o resto do corpo deixou de funcionar, e ser cobrado por ter perdido a arma. Que outra opção ele teria? Então, talvez esse caso, assim, foi um caso que eu chorei junto quando eu soube, porque é muito, muito difícil de você imaginar que nesse momento o Estado não o veja como indivíduo, o Estado veja ali como uma regra geral, puxa, perdeu a arma, tem que pagar, não analisando um caso específico que não tinha outra opção. Talvez essa foi uma das ocorrências que mais me marcaram. E como que a pressão da mídia afeta os policiais, assim, no sentido psicológico? Então, hoje nós temos uma arma nova, né, Roveran, que é todo mundo tem um celular à mão com câmera. Então, assim, tudo é filmado, tudo é fotografado e tudo é usado da forma que lhe convém. Então, muitas vezes você recorta uma foto, você não mostra o que tinha ali na frente quando o policial sacou a arma, não mostra que talvez tivesse uma outra arma apontada para ele. E tudo isso é feito através da mídia com muito peso, dando muita repercussão. Quando mostra, por exemplo, que um ladrão, numa troca de tiros, teve ali como resultado morte, só que na mídia isso é usado como se o trabalhador a caminho do trabalho, ou o menino que sonhava estudar medicina foi morto pela polícia. Puxa, conta a história direito. A gente não quer que distorça a favor da polícia, a gente só quer que a notícia chegue, como o Terça Livre faz de forma brilhante, que chegue de forma real, conta o que aconteceu, mas não precisa
precisa vender uma história protegendo a imagem do ladrão ou chamando ele de cidadão. Não é um cidadão. Nós tivemos, por exemplo, ontem a morte de um jovem que foi buscar o filhinho na escola aqui no bairro do Ipiranga, né? Um homem de 20 e poucos anos que tomou um tiro na cabeça durante um assalto. Ele faleceu, hoje foi o enterro dele. Só que a mídia provavelmente vai falar que assim, o homem foi alvejado por 2 homens que supostamente estava cometendo um ato, né, um assalto. Então, essa distorção é muito doída para o policial, porque quando ele atua, ele é denegrido no seu trabalho, no desempenho da sua função, né, a sua imagem é denegrida pela mídia, mas o ladrão nunca é o ladrão, é o suposto, o suspeito, né, e isso para o policial é muito doído, porque ele fala, puxa, eu não saí da minha casa querendo matar alguém, eu saí da minha casa para cumprir a minha função, e o Estado me mandou, né, no cumprimento ele me designou uma operação, me designou um bairro para eu atuar, e aquilo aconteceu não por escolha do policial, e sim porque era essa a função dele, determinada pelo Estado. Então, para ele vira ali um conflito de valores e um conflito de uma imagem que muitas vezes ele se envergonha ou que ele tem que esconder de todo mundo. Às vezes nem o filho pequeno do policial sabe que ele é policial, pelo risco de sofrer alguma represália do próprio crime organizado ou pelo risco ali de ser mal visto na região. Então, isso é muito triste. Nós aí, os mais velhos que estão ouvindo, que estão aí da década de 70, de 80, sabem que antes a gente tinha muito orgulho de ser filho de policial ou de ter um vizinho policial. E isso, com a atuação da mídia, foi mudando. Então, para um homem que arrisca sua vida, para um profissional, para uma mulher, enfim, uma policial, que arrisca sua vida no desempenho da função para salvar alguém que ela sequer conhece e só levar críticas para casa é muito complicado, é muito sofrido. Onde vai parar a autoestima, onde vai parar a sensação de gratidão da comunidade em relação a esse policial? Tá, então isso assim mexe muito com o psicológico, mexe muito com a autoestima, né? Você desempenhar algo de tanto risco e ter que ainda esconder, ter que ainda entender isso como algo quase proibido pelos olhos da sociedade, né? Isso é muito triste. Eu acho que o mínimo que esses policiais necessitam é da gratidão mesmo, é de você passar na rua e dar um bom dia para o policial, é numa determinada oportunidade agradecer ele pelo trabalho, porque ele está ali para, muitas vezes ele deixa a família dele sozinho em casa para cuidar da família de alguém que sequer tem gratidão por ele. Ah, sim, claro. E diz uma coisa, porque agora a gente vai tocar num ponto aqui que é muito mais pesado, porque todas as pessoas, principalmente que são adultos, que constituíram família, que se casaram, que um dia o homem ali se apaixonou por uma mulher, casou, teve filho, trabalha com todo o amor do mundo para sustentar aquela família, para ver todo mundo feliz, e se preocupa com os sonhos dos filhos e com as realizações, às vezes, da esposa, a esposa do marido da mesma forma. Quer dizer, a família é um negócio muito intenso, né? Para quem chegou e conquistou, dá o maior valor, né? Eu gostaria de saber de você, assim, como que essas pressões da mídia afetam a família? Então, Roveran, o policial, né, uma coisa que até me chama muito a atenção, eu apoio o policial com tanto carinho, porque eu falo, talvez de todas as instituições do nosso país seja mais conservadora, porque para o policial é essencial na vida dele que ele tenha um lar onde o apoie, seja o casal de policiais, ou seja o casal onde um é policial, o outro é civil, mas a situação do casamento para ele é de extrema importância, onde ele fala assim, para mim, ou ele fala para quem quiser ouvir, é onde eu me sinto acolhido, é onde eu me sinto me refazendo de todo o estresse diário. E essa baixa autoestima, essas cobranças levam esse estresse para o policial a níveis muito mais elevados, né? Um policial que foi ali xingado pela mídia, como a gente teve o exemplo no Nordeste de um policial que foi xingado, eu não sei se você viu, eu não lembro o nome do policial, há 15 dias atrás ele foi xingado porque ele acabou entrando em confronto com um ladrão que
assaltou um supermercado, e ali tinha uma repórter xingando, humilhando ele, que absurdo. Então, assim, puxa, esse policial ali arriscou a vida dele, ele fez algo acreditando que era pro bem da sociedade e foi denegrido, foi xingado. Como que esse policial chega em casa? Como que ele vai chegar em casa com os filhos, com a esposa, depois de ter sido denegrido no desempenho da sua função? Então, isso reflete, sim, muitas vezes acaba piorando a condição do relacionamento, acaba levando a um divórcio, a uma separação, e que para o policial talvez seja um fator de extrema dor, muito mais, acredito eu, do que para a população geral, porque ele vive ali no limite, ele vive ali no estresse, na cobrança, na falta de dinheiro, e ver o seu porto seguro, ver ali o seu momento de segurança, de acolhimento, que é a família, correndo risco, é de extremo sofrimento, tanto que muitos policiais a gente sabe que não aguentam, nem conseguem superar uma situação dessas. E que eu acho que muito disso vem da mídia, vem da criação dessa cultura de repúdio mesmo ao combate ao crime. Sim. Inclusive, o nome desse policial, ele é um policial militar do estado da Bahia, chamado Márcio Sakuyama, e eu quero aqui, diante dos meus ouvintes aqui, dizer que nós entramos em contato com o Márcio Sakuyama, ele não pôde dar entrevistas por uma série de questões da corporação, e que nós parabenizamos o Márcio pelo trabalho dele. A população quer o bandido preso e não é um militante, um ativista comunista aí que vai ditar, que vai pautar o trabalho da polícia. O policial, para quem não sabe, tem um juramento. Eles juram pela própria vida defender a população. 24 horas por dia, né, Roveran? Lembrando a população geral que talvez não saiba disso, que um policial, quando ele faz o juramento, não é no momento de serviço dele proteger a população, é 24 horas por dia. Ele é obrigado a andar armado e ele é obrigado a combater o crime mesmo no momento da sua folga, não é? Coisa que muita gente não sabe. Pô, né, esse policial da Bahia estava de folga, quem que foi se meter? Porque ele é obrigado. O juramento dele de servir determina que ele tem que servir e proteger a população, inclusive no seu momento de folga, não é isso? Sim. Então, assim, isso é muito triste. Puxa, ele foi ali, ele correu risco de vida, ele combateu o crime ao qual ele é ensinado a combater, ao qual ele jurou combater, e aí vem uma jornalista militante comunista ofender esse policial, defender o ladrão. Não, nossa, que absurdo, olha o que você está fazendo com ele. Puxa, olha o que o ladrão estava fazendo antes, né? Olha que esse ladrão podia ter matado alguém nesse assalto do supermercado. Então, essa inversão de valores, né, Roveran, é muito complicado. Eu convido até os nossos ouvintes a refletir. Puxa, imagina, você vai lá, você desempenha o seu trabalho como professora, como bancário, como o que quer que seja. Imagina ao término do seu trabalho, você ser xingado todos os dias. É muito difícil, até onde o nosso psicológico aguenta isso. Porque eu falo, nenhum trabalho é pago exclusivamente pelo salário. E ainda que fosse, no caso dos policiais, é um salário infinitamente inferior ao que eles merecem. Mas, assim, nenhum trabalho, ele satisfaz o ser humano exclusivamente pelo valor financeiro que ele representa. E sim pelo reconhecimento, e sim pela satisfação, pela gratidão de quem você está servindo. São vários fatores. Então, assim, quando a gente vê um policial, lembra que ele não é pago pelo Estado exclusivamente, ele tem que ser reconhecido por todos nós, ele tem que receber a nossa gratidão, ele deve receber ali o nosso reconhecimento como uma forma até de abrandar as horas que ele passa em pé, as horas que ele passa ali sem comer, que ele passa ali às vezes sem poder sequer ir ao banheiro, né? Mas isso demanda também um reconhecimento da população e uma cultura que se perdeu e que deve ser retomada. Uma cultura como hoje a gente está vendo que é tão bonito, alguns comércios colocando placas ali, olha, policiais são bem-vindos aqui, temos banheiro, temos água. Essa é a cultura de um país evoluído, né? Onde reconhece e aonde apoia o lado certo da sociedade. Que é isso que a gente precisa. E quem luta tanto aí, lembrando num 7 de setembro, quem luta tanto aí pela prosperidade do Brasil, tem que lembrar que depende disso também, de cada um de nós, de tentar mudar essa cultura, tentar implementar situações ali, seja um simples bom dia, ou seja uma situação acolhedora aí para pessoas do bem que colaboram pelo progresso do país. Sim, só lembrando que a atividade policial,
A polícia como instituição, ela é a primeira instituição na Constituição do Estado, né? Quem estudou o processo civilizatório no direito romano vai entender que sem polícia não tem Estado. Né? Bom, mas eu acredito que com essa tua experiência toda narrada aqui, já é mais do que suficiente para as pessoas entenderem a gravidade do problema, que são as pressões que os policiais estão sofrendo devido aos ataques midiáticos. Meia dúzia de militantes que ocupam redações, que seguram o microfone e que vão lá para criminalizar a atividade de alguém que fez um juramento de defender a população. Então, exatamente, no final das contas, essas pessoas estão agindo contra a população, porque se alguém jura defender a população, o policial jurou defender a população e ele está cumprindo essa atividade, e vai alguém lá censurar a defesa da população, você está agindo contra a população. Isso é uma questão de lógica elementar. Concorda comigo? Exatamente, sim, sim. E como bom exemplo, né, Roveran, que todo mundo tomou conhecimento, Espírito Santo, quando teve a paralisação dos policiais. Ali ficou muito nítido que o policial é a última barreira da sociedade antes do caos. Então, sem o policial, ele é a primeira instituição e ele é a última barreira contra o caos. Então, assim, por que não dar o devido valor a esse profissional impecável, que tem que estar ali mesmo cansado, tem que estar ali impecável na sua farda, na sua aparência, tem que estar bem barbeado, as mulheres têm que estar muito bem penteadas ali. Por que não a gente reconhecê-los como pessoas essenciais e pessoas que merecem a nossa gratidão e o nosso reconhecimento? Muito bem. Eu acredito que até aqui já deu para a população, para os nossos ouvintes entenderem qual é o problema que nós estamos atravessando. Os policiais estão sendo criminalizados publicamente por defender a população. Eles estão colocando a vida deles em risco, as famílias estão sendo prejudicadas com isso, há punições severas caso eles cumpram a ordem deles e caso eles não cumpram a ordem deles. A política está tratando eles como uma maluquice. Existe ainda o assunto do excludente de licitude, que um oficial da PM vem aqui no Terça Livre para a gente explicar esse problema para a população também. Nós estamos aqui para falar com o povo e pela audiência que nós estamos tendo, nós acreditamos que o povo está entendendo o recado. Cris, eu agradeço muito a sua participação. Foi muito esclarecedora e convido você para voltar aqui porque nós temos um tema psicológico que você domina como ninguém, que é o TPN, Transtorno de Personalidade Narcisista. Convite aceito, é só a gente combinar, vai ser um prazer falar com vocês. O Terça Livre é minha referência de mídia séria, então assim, sempre que eu quero entender um assunto, corro no Terça Livre para ouvir as análises de vocês, e é isso que a gente precisa, Roveran, que o povo entenda que não dá para a gente buscar informação nessa mídia geral que só distorce, só confunde, e que são, na verdade, militantes de esquerda, nada além disso, não são jornalistas. Então, é isso que a gente precisa, assim, conta comigo sempre que precisar, admiro demais o trabalho de vocês. E é isso, a gente tem que reconstruir a cultura que foi tão judiada, que foi tão distorcida ao longo de todos esses anos. Tá legal. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado aos ouvintes. Um abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Eu que agradeço, boa noite, fiquem com Deus, boa noite para todo mundo.